Pessoal, dando então continuidade à nossa discussão a respeito do R, nessa aula nós falaremos sobre importação de dados no R, tá? Ou seja, ao invés de nós fazermos o que nós havíamos feito até agora, ou seja, digitar os dados no próprio R, na verdade, na prática, o que a maioria de nós fazemos é importar dados de algum outro programa, tá? Ou Excel, ou baixar dados, por exemplo, disponíveis em banco de dados online e em seguida importar isso para o R e utilizá-lo no R, tá? Então, o primeiro passo então para conseguir trabalhar com dados no R é garantir que esses dados estão organizados, tá? Em uma aula passada eu cheguei a mencionar esse conceito de tidy data, dados organizados, tá? Eu cheguei a mostrar para vocês também um artigo do Hadley Wickham explicando algumas convenções a respeito do que seria dados organizados, tá? Eu estou sem internet nesse momento, então eu não vou conseguir mostrar esse arquivo para vocês, mas eu vou tentar colocar o link na descrição desse vídeo, tá certo? É um ótimo artigo, eu sugiro que quem puder dê uma lida, tá? São informações bem interessantes. Mas basicamente, então, eu gosto de uma frase nesse artigo, tá? Que ele parafraseou um escritor famoso, se não me engano, Tolstói. E essa frase original dizia que todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira, tá? O mesmo se aplica a respeito de dados. Todos os dados organizados são praticamente iguais, são muito parecidos. Agora, cada dado desorganizado é desorganizado à sua própria maneira. Ou seja, eu já tive muitos problemas ao receber dados de outras pessoas pelo fato da maneira como esses dados estavam, pelo menos na cabeça de quem me mandou esses dados, como eles estavam organizados. Mas na verdade, e eu vou dar um exemplo de problemas típicos que eu encontro quando eu recebo dados alheios. Esse aqui é um exemplo, tá? Isso daqui é o terror para qualquer analista de dados. Veja que tá? Isso aqui não são dados reais, isso aqui são dados que eu criei, tá? São dados hipotéticos. Eu vou colocar esse arquivo também, o link na descrição desse vídeo. Mas o que eu estou simulando aqui seria um experimento com 3 tratamentos, tá? O tratamento A, tratamento B e tratamento C. Nós teríamos então 3 repetições, aqui eles colocaram uma repetição em cada coluna, tá? E os dados foram coletados ao longo de 4 tempos, tá? Nós temos aqui um tempo em cada linha, tá certo? E parece ser um exagero, mas não é. Eu encontro coisa muito pior do que isso daqui na prática mesmo, tá? Quando eu vou trabalhar com dados. E esses dados aqui são muito difíceis de você importar isso daqui para o R. É possível, tá? Mas você precisaria trabalhar bastante para entender qual é o padrão e se há um padrão realmente na maneira como esses dados estão apresentados para conseguir fazer essa importação no R, tá? Então isso daqui é o que nós chamamos de, ou pelo menos lá naquele artigo, é chamado de messy data, que é o que nós precisamos evitar, tá? Dados bagunçados. Então, o que vem a ser dados organizados? Bom, um dos princípios mais básicos é de que as variáveis, tá? Variáveis, elas ficam nas colunas, tá? Variáveis nas colunas. E cada linha representa uma observação. Tá certo? Cada linha representa uma observação. Ou seja, o que é uma variável? Uma variável é algo que descreve uma observação. Então, por exemplo, em um experimento, quando nós temos uma parcela, tá? Essa parcela ela é caracterizada por ela pertencer a um tratamento, a uma dada repetição desse tratamento, talvez até uma subparcela. Inclusive ela tem informações, você tem várias informações como os dados realmente que você coletou naquela parcela, como matéria seca de parte aérea, matéria seca de raízes. Então variáveis, tá? É um conjunto de informações a respeito de uma observação, tá? Então nesse caso aqui, vamos voltar para aquele arquivo bagunçado. O problema que nós temos aqui é que há várias informações aqui, inclusive coisas que também são variáveis, estão dispostas ao longo de linhas aqui, tá? Outras variáveis estão expostas ao longo de colunas,
Outras variáveis estão sendo divididas aqui em várias tabelas, tá certo? Tem aqui dois conjuntos de dados para cada tabela. E tem uma outra variável importante também, que é tratamento, que está dividido em múltiplas tabelas. Então, isso daqui seria um terror para analisar no R. Então, o primeiro passo para conseguir analisar isso daqui do R seria transformar esses dados em dados organizados. Então, como nós faríamos para pegar esses dados organizados e transformar em dados desorganizados e transformar em dado organizado? Primeira coisa é identificar quais são as variáveis envolvidas aqui. Tá? Então, eu tenho uma variável aqui que são os tratamentos, A, B e C. Tem uma segunda variável aqui que são os tempos. Tenho mais outra variável aqui que são as repetições. Tenho outra variável aqui que são os números de nódulos. E mais uma variável aqui que é o número de folhas. Ou seja, cada uma dessas informações deve ter a sua própria coluna. Tá certo? Outra coisa, os seus dados brutos não devem conter sob hipótese alguma. Tá? Os seus dados brutos não devem conter sumários. Média, mediana, variância, total. Aqui não é o lugar de fazer isso. Por que eu digo que aqui não é o lugar de fazer isso? É preciso tomar muito cuidado quando se trabalha com um banco de dados para não corromper esse banco de dados. Então, se eu estou trabalhando aqui, calculando os sumários em cima dos dados originais, e essa é uma das razões que eu sou crítico em relação ao Excel, é que se por acaso eu estou trabalhando aqui, estou trabalhando nesse conjunto de dados, observando aqui as médias, tentando entender aqui o que está acontecendo, e de repente o telefone toca, eu vou atender o telefone, tá? E sem querer bater no teclado aqui, nem notei o que aconteceu. Mas aí, de repente, eu posso ter mudado esse dado aqui, tá? E nem ter percebido que essa mudança aconteceu, nem ter percebido essa mudança. E olha só, você pode gerar, então, uma alteração no seu conjunto de dados originais, tá? E essa, para mim, também é uma grande vantagem do R em relação a esses programas. Por quê? O R, ele não altera o seu conjunto de dados originais, a menos que você faça isso explicitamente. Você deseje sobrescrever o seu conjunto de dados. Mas, do contrário, tudo que você trabalha na seção do R aberta é apenas uma cópia na memória do seu conjunto de dados originais. Tá certo? Então, o lugar onde você tem seus dados digitados, ele é sagrado. É preciso tomar muito cuidado. Inclusive, eu aconselho, quem tiver oportunidade, tá, ou interesse, procure conhecer sobre controle de versões. Tá? Tem alguma... Eu pessoalmente gosto muito do Git. Tá? Procura no YouTube a respeito disso daqui. Git. Tá? Tem um site, um repositório gratuito chamado GitHub, que permite rastrear, isso aqui lhe ajuda a rastrear as versões dos seus arquivos. Então, caso haja, por exemplo, alguma alteração ou algum tipo de corrupção do seu conjunto de dados, se você faz controle de versões, você teria como descobrir onde isso aconteceu, tá certo? Então, já fica como uma dica aí, procure no YouTube a respeito de Git, tá? Controle de versão, tá? Version Control. Isso aqui é fundamental, ainda mais que agora vocês estão aprendendo o R, então até os seus scripts também devem passar por controle de versão, isso é importante, tá? Ok, então essas são as razões porque eu pessoalmente não gosto de utilizar o Excel para análise de dados. Eu até utilizo para digitar meus dados, certamente aqui é muito mais prático de digitar qualquer coisa de dados do que seria fazer isso daqui no R, tá? O R não é para entrar dados, na minha opinião. Mas eu não gosto de analisar dados aqui porque os dados estão expostos. A menos que você bloqueie as células de dados, também é uma opção. Aí nesse caso você não corre o risco de corromper o seu conjunto de dados. Tá? Mas se os seus dados estão destravados da forma como está aqui, eu acho muito arriscado. Então a minha preferência é, de cara, quando eu encontro esse tipo de coisa aqui, é já excluir. Tá? Ou seja, de forma alguma eu vou trabalhar com esse dado, até porque eu não confio. Tá? Eu não sei se essas fórmulas foram colocadas corretamente, então o que eu prefiro fazer é simplesmente eliminar essas informações. Então, nada que não seja dados primários. Tudo que for calculado, você pode fazer isso tranquilamente no R, tá? Essa é uma opinião pessoal, tá? Baseada na experiência também. Ok. Então, primeiro passo, excluir o que não é dados, ou o que é dados derivados, tá? Esses sumários aí não me interessam. Agora, então, nós podemos começar a identificar as variáveis. Então, eu tenho como variável o tratamento. Outra coisa, trabalhando com o R, tá?
não só é importante que você tenha uma única variável nas suas colunas, mas você também já pense no nome das colunas de modo que seja compatível com o nome de variáveis lá no R, tá? Então eu não recomendo que vocês utilizem acentos, espaço, não é legal utilizar aqui no nome das colunas. Evitem qualquer tipo de caractere especial. Então, um artifício que eu utilizo na minha prática de análise de dados é sempre colocar o nome das colunas em inglês, tá certo? Porque isso já me garante que eu não vou utilizar nenhum símbolo especial que pode causar problema. Então, nesse caso, eu vou chamar isso aqui de treatment, tá? Ok, então teria os tratamentos, em seguida nós teríamos as repetições, vou chamar de rep. Em seguida nós teríamos o tempo, vou chamar de time, tá? Ok, então nós temos aqui os tratamentos, nós temos as repetições, nós temos o tempo, e agora nós temos aqui as duas variáveis quantitativas que foram medidas, que é o número de nódulos, tá? Posso chamar isso aqui de nodule number, tá? Pode escolher qualquer outro nome. E em seguida eu tenho o número de folha, tá? Leaves number. Ok. Então já temos aqui pelo menos definido quais são as variáveis que vão compor, tá, esse nosso conjunto de dados, tá certo? Veja que eu tomei o cuidado de não fazer isso daqui, tá? Isso daqui também não é dados organizados. Se eu fizer, por exemplo, A1, A2, A3, B1, B2, B3 e assim por diante, qual que é o problema de fazer isso daqui? Quantas informações estão inclusas nessa coluna aqui do que eu estou chamando de tratamento? Duas informações, vocês conseguem visualizar? Eu não tenho somente a informação aqui de qual é o tratamento, mas eu tenho informação de qual é o tratamento, A, e qual é a repetição 1, tá? Então eu tenho duas informações. Isso é problemático, muito problemático, se você for fazer, por exemplo, análise de variância ou algum outro tipo de análise, tá? Esses tratamentos aqui não vão ser identificados como sendo a mesma coisa. Então esse A1 vai ser lido pelo R como sendo uma coisa diferente de A2, porque é diferente um do outro, tá certo? Então, se eu quero assegurar que todos os tratamentos, todas as observações que pertencem ao tratamento A sejam identificadas como pertencentes ao mesmo tratamento, eu tenho que tomar cuidado de manter apenas a informação de tratamento aqui nessa coluna, tá certo? Então, em razão disso, eu vou então colocar que o tratamento aqui é A, tá? A. Aqui também é A, então eu vou só... Deixa eu ver se eu consigo expandir isso aqui. Ok. Eu vou pegar, vamos lá, então vou precisar de 4 a princípio, tá? Então aqui eu vou ter B, e assim por diante. Ok, 4, ok. Repetição, então, eu vou colocar... Bom, o que eu posso fazer, digamos que eu vou trabalhar com uma coluna dessa daqui, tá? Então o que é que eu vou fazer? Todas elas são da mesma repetição. Então eu vou dizer que são repetição 1, repetição 1, repetição 1, repetição 1, tá? Mesma coisa para B também, repetição 1, 1, 1 e 1. E agora eu tenho 4 tempos, tá? Então o tempo eu tenho 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa aqui para B, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu recomendo, pessoal, que quando vocês trabalharem com repetição, para evitar alguns transtornos que podem acontecer se você utilizar repetição como número aqui, se você não for bem atento, isso pode ser interpretado erroneamente. Se tem um experimento em bloco, por exemplo, esses números podem ser entendidos como uma variável quantitativa, o que você não quer. Não faz sentido falar em variável quantitativa para blocos. Então eu aconselho que vocês usem letras, tá? Para blocos ou para repetições. Então, I aqui eu coloquei, na verdade, o 1 aqui eu coloquei em algarismo romano. Poderia ter colocado A, B, C também, tanto faz. Mas isso aqui já é para vocês evitarem alguns tipos de transtorno desnecessário, tá? Às vezes pode acontecer de na análise você entrar com blocos, e se você esquecer de transformar esse bloco em caractere, e você colocou ele como numérico, ele pode ser interpretado erroneamente. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Então, por isso que eu usei aqui repetição 1 em algarismo romano, para evitar que isso aqui seja interpretado como número. Então, perfeito. Agora, nós temos, então, nós temos que procurar qual é a informação a respeito do número de nódulos dessa observação que está no tempo 1, repetição 1, tratamento 1. Então, ela é, essa daqui, tá vendo? Então, eu tenho no tempo 1, tá? Tratamento A e repetição 1 seria essa daqui. Então, essa coluna, basicamente, é o que eu quero colocar nessa posição aqui, tá certo?
Em seguida, agora, a mesma coisa para B. Em seguida, então, nós temos o número de folhas. Então, eu vou pegar, então, a pergunta agora é, onde é que está a informação do número de folhas na observação referente ao tempo 1, repetição 1, tratamento A. Então, eu vou procurar, na verdade, está aqui, essa coluna. Tá? Copio, colo isso aqui, copio e colo isso aqui, certo? Então, veja que agora, veja que a informação é a mesma, tá? Ou seja, essas duas planilhas, elas são equivalentes. Eu posso obter a mesma informação que tem aqui a partir daqui e posso reconstruir a informação daqui a partir daqui e vice-versa, tá certo? Elas são equivalentes. Mas a diferença é que essa daqui, ela é o que nós chamamos de dados organizados. Por quê? Cada informação, cada variável está em sua coluna, tá certo? E cada linha, ela representa uma única observação. Tá bom? Nada de célula mesclada, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Já vi isso muitas vezes, isso dá dor de cabeça desnecessariamente, tá? Às vezes as pessoas fazem isso, por exemplo, porque acha bonito, tá? Não façam isso. Fazer juntar essas células aqui dessa forma, tá? O merge. Não façam isso, tá? Embora isso daqui seja esteticamente agradável, mas é um terror para quem vai analisar dados. Então, essas informações devem sim ser repetidas. Repita, não tem problema em repetir isso daqui, tá? Tratamento A e A. Ou seja, cada coluna, cada linha precisa ter todas as informações completas. Então, ficou claro para vocês o que são dados organizados, tá? Então, fica difícil eu exemplificar o que é dado desorganizado, porque, como eu falei, existem infinitas maneiras de você criar dados desorganizados, tá? Agora, existem muito poucas maneiras de você chegar a dados organizados, o que é bom, porque nós não queremos, cada vez que tem que analisar o conjunto de dados, ter que decidir qual foi a lógica que a pessoa utilizou para organizar os dados. Então, o melhor é que se faça a aderência para algum tipo de padrão de dados organizados, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito desse padrão aqui. Não é o único, tá? Tem outras maneiras também mais eficientes de armazenar dados, por exemplo, baseado em SQL e outras linguagens, tá? Mas isso daqui, pelo menos para utilizar no R, funciona muito bem, tá bom? Então, basicamente, eu já adiantei essa etapa aqui. Se eu fosse fazer essa organização de todo o conjunto de dados, o que eu obteria no final seria isso daqui. Esqueci de falar também, mas olha só. Um outro problema que havia nesse conjunto de dados aqui, ó, é que parcelas perdidas ou valores faltantes, sei lá, digamos que várias pessoas estavam preenchendo aqui esse conjunto de dados. Veja que um escolheu colocar X, outro escolheu colocar hífen, outro escolheu colocar perdido. O que acontece se eu importar isso daqui no R? Vocês lembram que cada vetor de uma data frame, cada coluna de uma data frame ela é um vetor, não é verdade? E que vetores são homogêneos? Então, o que acontece se eu tiver um único caractere em uma coluna de uma data frame? Toda a data frame vai se converter em caractere. Ou seja, você não vai conseguir fazer nada com essa coluna, a menos que você depois faça a conversão. Tá ok? Então, o ideal, você pode até deixar caractere, não tem problema, use algum caractere para definir variável perdida, mas o que é importante é escolher um único, seja consistente. Então, se for hífen, que seja hífen para todos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar hífen para todos. Outro detalhe também, pelo menos eu pessoalmente, eu tenho o hábito de, quando eu recebo um conjunto de dados para analisar, essas modificações, tá? Eu guardo sempre uma cópia do arquivo original, tá? Deixo guardada da maneira como eu recebi e opero sobre uma cópia dele, tá? Então essas alterações eu faço numa cópia. Por quê? Eu quero sempre poder rastrear o que é que foi alterado por mim, tá? E o que é que eram problemas que já tinha antes de eu receber os dados. Então é uma boa dica que vocês tenham esse hábito de, ao receber um conjunto de dados para análise, vocês façam uma cópia e deixem essa cópia guardada intocada, tá certo? A segunda cópia é que você vai operar, organizar e deixar adequada para analisar no R. Então, basicamente, no final, o que nós obteríamos como dado organizado a partir daqueles dados desorganizados seria talvez algo desse tipo aqui. É uma sugestão, tá? Então, novamente, eu tenho cada variável em sua própria coluna, tá certo? Uma única informação por coluna, por variável, e uma única observação por linha, ok? Feito isso, então, nós temos um dado que pode ser tranquilamente lido no R. Ficou claro, então, para vocês essa questão de organização? É muito importante saber organizar dados no R. Outra sugestão que eu faço, só por desencargo de consciência,
é que vocês excluam algumas colunas vazias, tá? Após o seu conjunto de dados inicial. Então eu peguei aqui dessa linha até aqui, essa coluna até aqui, excluí, e faço também essa mesma coisa com algumas linhas aqui. Por que eu faço isso? Porque se eventualmente eu cometi algum erro, e sei lá, eu digitei um ponto aqui, por exemplo, sem querer, ou uma vírgula aqui sem querer, tá? O que vai acontecer é que algumas funções do R, elas podem interpretar isso daqui como sendo dados. Ela não tem como saber que isso daqui é algo que você digitou por engano. E isso aqui tudo então vai gerar uma nova coluna na sua data frame preenchida com vários NAs, valores faltantes, tá certo? Então para evitar esse tipo de problema, eu já recomendo que vocês façam essa limpeza aqui em algumas colunas vazias, tá? Dá um delete para excluir alguma coisa que por acaso você tenha digitado, tudo bem? Ok. Agora então nós vamos realmente para a importação de dados no R. Mas antes disso nós vamos ter que resolver um outro problema muito frequente quando você trabalha com importação de dados, que é como o R vai descobrir onde é que está o seu conjunto de dados, certo? Bom, existem algumas abordagens diferentes para isso. Então vamos lá no RStudio. Quando eu estou trabalhando no RStudio, existe um conceito chamado de workdir, tá? Workdir. Tá? Que basicamente isso daqui é o diretório de trabalho, é onde o R deve presumir que os arquivos a que você se referir no seu script estão localizados, tá certo? Então se você fizer getWD aqui no console, getWD, isso vai variar de computador para computador, tá? Você vai receber a informação de em qual pasta o R está definido atualmente como sendo o diretório de trabalho. Ou seja, se eu pedir ao R para ler, usar alguma função que faça a leitura de uma planilha do Excel, sei lá, leia o dados.xlsx, ele vai presumir que esses dados estão localizados nessa pasta, /users/tel. Caso isso não seja verdade, isso vai gerar então uma mensagem de erro que vai identificar que o arquivo não foi encontrado, que o arquivo não existe, tá bom? Então, uma opção seria vocês digitarem, tá? Então eu poderia fazer, olha, na verdade eu vou digitar aqui o caminho para minha variável vai ser /users, /tel, /google drive, /análise tal, tá? Qual que é o problema de fazer isso? É que essa maneira de você definir o seu diretório, ela é condicionada a esse computador que você está trabalhando agora, certo? Mas isso não é uma boa ideia, tá? Por quê? Se você precisar formatar seu computador, se você trabalha em computadores diferentes, se você quer rodar essa análise nas nuvens, por exemplo, utilizar um computador com poder de processamento maior, ou se você quer obter ajuda, tá? Você quer pedir que algum colega lhe ajude porque houve problema na sua análise, tá? O seu script não vai funcionar em outra máquina. Por quê? Esse caminho que você digitou aqui, ele é válido somente para a sua máquina, tá? Então, essa maneira de determinar o caminho é chamado de caminho absoluto. E é uma péssima ideia, pelas razões que eu já expus. Uma outra ideia que eu julgo bem mais interessante é você utilizar um caminho relativo, ou seja, você define o diretório de trabalho atual como sendo a pasta onde estão seus arquivos, tá certo? E uma das maneiras de você fazer isso é você gerando um script, você gera um script, eu vou mostrar agora mesmo como fazer isso, você gera um script e você inicia o R a partir desse script. Ou seja, se você iniciar o RStudio a partir de um script, o seu diretório atual de trabalho vai ser o diretório onde está localizado aquele script. Isso é ótimo, por quê? Porque se você mandar o script com o seu conjunto de dados para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Se ela acionar o R a partir do script que você mandou, e os dados estiverem na mesma pasta onde está o script, o diretório de trabalho vai ser automaticamente definido como aquela pasta. E isso vai permitir que ela faça tranquilamente essa importação, tá certo? Então, primeiro, como se faz para criar um novo script? Então, aqui no RStudio, vocês podem ir aqui em File, New File, R-Script. Ou vocês podem vir aqui, tá? Nesse botãozinho aqui, ó, você tem a opção de R-Script. Ele vai abrir uma nova janela. Em seguida, agora vocês vão então salvar esse script. Então, o que eu costumo fazer sempre nos cursos de R que eu ensino é fornecer um protocolo. Eu vou passar esse protocolo aqui para vocês.
E, gente, olha, esse protocolo aqui pode salvar a vida de vocês várias vezes, tá? Ele parece ser tão bobo, e justamente por ser tão bobo que às vezes as pessoas não acreditam. Então, anotem esse protocolo em algum lugarzinho aí próximo do seu computador. E todas as vezes que vocês forem fazer importação de dados, eu quero que vocês peguem esse protocolo e leiam. Serve como um checklist, tá? Quero que vocês deem uma olhada e vejam se vocês seguiram todos os passos. Então, vamos lá. Basicamente, esse protocolo vai seguir o seguinte, né? Caso você esteja trabalhando em um novo conjunto de dados, tá? Então, se novo conjunto de dados, se novo conjunto de dados, conjunto de dados, tá? Ou seja, se você vai trabalhar num conjunto de dados novo, você acabou de receber um conjunto de dados, você não trabalhou nele antes, você não estava trabalhando nele antes, tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer é abrir o RStudio. Abrir o RStudio. Em seguida, então, 2, você vai criar uma nova pasta. Nova pasta no seu computador, tá? Você vai, então, 3, colocar os dados nessa pasta. Tá ok? Então, a gente vai fazer isso agora mesmo. Vai colocar os dados nessa pasta. Em seguida, você está com o RStudio aberto. Aqui, na verdade, essa ordem tanto faz, o 1 e o 2, tá? Mas vamos seguir essa ordem aqui mesmo, tá? Então, você já está com o RStudio aberto. O que você vai fazer? Você vai criar um novo script. Criar um novo script. E você vai salvar esse script. Salvar script na pasta criada. E em seguida, você vai fechar o RStudio. Fechar o RStudio. Tá ok? Então, o nosso protocolo vai ser, no caso de um novo conjunto de dados, que se aplica agora ao que nós estamos fazendo, nós vamos abrir o RStudio, nós vamos criar uma nova pasta no computador, não importa se é Linux, se é Mac, se é Windows, você vai criar uma nova pasta. Você vai colocar o conjunto de dados em que você vai trabalhar nessa pasta, você vai criar um novo script no RStudio, e você vai salvar esse script na pasta que você acabou de criar. E em seguida você vai fechar o RStudio. Não esqueçam disso daqui, tá? Vocês vão fechar o RStudio. Então vamos fazer isso? Desktop. Vou criar então uma nova pasta. Não uso o desktop para isso, tá? Mas é só por preguiça mesmo. Então eu vou chamar essa pasta aqui de exemplo. Criei a nova pasta, tá? Opa, peraí, vamos lá. Vamos seguir exatamente o meu protocolo. Então eu vou abrir o RStudio, já estava aberto, tá? Tudo bem. O próximo passo do protocolo então é abrir o RStudio, criar uma nova pasta no computador, colocar os dados nessa pasta. Então eu vou pegar esses dados aqui, ó, que são os dados que eu quero analisar, e vou salvá-lo. Salvar como? Vou salvar, pode salvar como Excel, nós vamos ver que existem outros formatos interessantes, tá? Mas então, eu vou salvá-lo na pasta que eu acabei de criar, que é a pasta exemplo, tá? Eu vou chamar isso daqui de dados, aula, importação. Novamente, tá? Evitem, eu aconselho que vocês evitem espaço, acentuação, caractere especial de qualquer tipo aí no nome do arquivo, tá? Isso pode gerar confusão a depender da plataforma que você trabalha. Então eu, como padrão, eu já evito utilizar isso daqui, tá certo? Então tudo bem, tá aqui, eu vou salvar então o arquivo agora dentro da pasta que eu criei, tá certo? Para essa análise. Salvei, tá? Posso até fechar o Excel agora ou qualquer outro programa aqui de onde eu obtive esses dados. Então vamos lá. Coloquei os dados na pasta, agora eu vou lá no RStudio e vou criar um novo script, tá? Vou criar um novo script. Então, vou aqui em File, New File, RScript. Perfeito. Vou para o próximo passo. Eu tenho que salvar o script na pasta criada, certo? Então, vou aqui, vou clicar então aqui em File, Save. Tá? Em seguida, eu vou procurar onde é que está aquela pasta que eu acabei de criar. Ela está aqui no meu desktop, está na pasta exemplo. Então, eu quero salvar aqui dentro. E você pode dar o nome que você quiser ao seu script. Dá algum nome que faz sentido. Então, script
da aula de importação, tá? Eu vou colocar tudo minúsculo aqui, só por gosto mesmo, tá? Então, certo, vou salvar isso daqui. Vamos lá, então. Então, eu devo agora ter disponível exatamente, tá aqui esse script, tá certo? Então, vamos pro próximo passo. Então, eu acabei de salvar o script na pasta que eu criei e agora eu tenho que fechar o RStudio, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fechar o RStudio, tá certo? Ok, feito isso, então, agora eu vou abrir. Nós estamos agora em uma outra situação. Nós não estamos mais em um novo conjunto de dados. Então, nós vamos agora para um segundo protocolo, que é para quando nós temos um novo conjunto de dados. Deixa eu ver, eu acho que eu vou salvar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui em algum lugar. Pode ser que a gente precise ainda recorrer a esse. Ok. Ok. Bom, então nós acabamos de ver então o script, ou um roteiro, tá? Um protocolo de como nós deveríamos trabalhar se nós estivéssemos no novo conjunto de dados. Mas agora nós temos a situação em que nós não temos mais um novo conjunto de dados. Por quê? Nós já fizemos a primeira parte do protocolo. Então agora essa segunda parte do protocolo ela se aplica no caso de uma análise em que você já trabalhou nela inicialmente, tá? E você está voltando para trabalhar nela de novo. Então nesse caso, se dados se dados e script pré-existentes, eu não sei se nessa nova norma eles estão juntos ou separados, eu vou colocar separado, tá? Pré-existentes, se tiver junto me perdoem, pré-existentes, dois pontos. Então vamos lá, o primeiro passo então vai ser abrir, cuidado gente, abrir o RStudio, abrir o RStudio a partir do script, clicando duas vezes no arquivo, ou no script, vamos chamar de no script, tá? No script. Bom, aqui tem um detalhe muito importante, tá? Não é simplesmente abrir o RStudio, é abrir o RStudio a partir do script, clicando duas vezes no script. O que isso vai fazer, e eu vou demonstrar a vocês agora então, eu tô... perdão, tá? Eu deveria ter colocado uma outra parte aqui importante. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar como a etapa 0, tá? 0, antes de tudo, feche o RStudio. Antes de qualquer coisa, feche o RStudio. Se você tiver com o RStudio aberto, feche o RStudio. Isso é a primeira coisa que vocês devem fazer. Perdão, tenho que fazer aqui um pouquinho bagunçado. Então, primeiro passo, fechem o RStudio. Se o RStudio estiver aberto, feche. Em seguida, abra o RStudio a partir do script, clicando duas vezes nesse script. Ok? Vamos fazer isso? Opa, não fiz. Espera aí. Fecha, deixa eu fechar o RStudio. O que eu vou fazer, na verdade, é abrir a pasta. Eu vou procurar a pasta que eu acabei de criar, que está no meu desktop, tá certo? Dentro dela, então, tem um script. Eu vou clicar duas vezes nesse script. Em alguns computadores, pode ser que o Windows não entenda que esses arquivos com extensão .r devem ser abertos com o RStudio. Nesse caso, vocês vão clicar com o botão direito no arquivo, vão buscar lá no menu Propriedades, e vocês vão ver que na janelinha que se abre tem uma opção lá de Open with, ou Abrir com, tá? Lá você pode escolher o RStudio. Você vai clicar então no RStudio e vai marcar uma opção lá que diz que é para usar esse programa como padrão. E aí você vai dar OK. Tá? Se você fizer isso, então significa que todas as vezes em que você clicar duas vezes em qualquer arquivo com extensão .r, tá? Ele vai ser automaticamente aberto no RStudio. Tá certo? Então, vocês não devem escolher através desse menu, clica com o botão direito do mouse, vão lá em Propriedades, Abrir com, e escolhem o RStudio como programa padrão para abrir esse tipo de extensão. Tá? Se vocês fizerem isso, então, qualquer momento que vocês clicarem duas vezes em um arquivo do R.R, o RStudio vai ser aberto então com esse script. Tá certo?
Para que nós tivemos todo esse trabalho? Olha só que interessante. Se nós fizermos agora getWD, nós vamos ver que o atual diretório de trabalho é /users, /tel, /desktop, /exemplo. Exatamente aquela pasta em que nós colocamos o nosso arquivo, tá certo? Então isso nos permite fazer a análise desse conjunto de dados, tá certo? Em qualquer computador, ou seja, qualquer computador em que eu abrir o R a partir desse script, tá? A pasta em que esse script estiver localizada vai ser definida como diretório de trabalho, tá bom? Ok. Então, deixe-me ver se falta alguma coisa no protocolo. Não, basicamente é só isso, tá? Então, basicamente, e prossiga com a sua análise. Então, 1012, prossiga com a análise. Ok? Só um momento. Ok, então prossiga com a análise. Então, basicamente, vocês devem simplesmente prosseguir com o que vocês quiserem fazer no R, tá bom? Mas então, gente, novamente, pelo menos enquanto vocês estiverem começando, prestem atenção nesse protocolo. Isso vai evitar tanta dor de cabeça. Eu já vi tanta gente assim perder manhãs ou até dias inteiros por não seguir esses passos aqui. A pessoa fazia tudo certinho no script, digitava os códigos corretos, mas como a pasta atual não era a pasta onde estavam os arquivos, o R se negava a ler os arquivos, porque ele não encontrava, tá certo? Então, se você seguir esse protocolozinho aqui, eu garanto que vocês vão eliminar uma possibilidade grande de erro e de dor de cabeça, pelo menos na fase inicial em que vocês estão trabalhando, tá bom? Ok, feito isso então, veja que eu acabei, nós estamos na segunda parte do script, na segunda parte do protocolo, porque nós já criamos a pasta, já colocamos o script lá dentro, salvamos esse script, salvamos o arquivo dentro dessa pasta e fechamos o R. E agora nós abrimos. Então agora nós vamos prosseguir com a análise que seria a segunda parte, tá? No caso de arquivos do Excel, para nós fazermos essa leitura, existem dois pacotes muito bons, tá? Eu uso os dois, tá? Em algumas situações eu prefiro usar um, em outras o outro. Ambos são muito bons. Então nós temos o pacote OpenXLSX e temos o pacote ReadXL, tá? Ambos são muito bons mesmo. Eu vou utilizar, para exemplo da aula de hoje, o OpenXLSX, tá? Então eu vou carregar o pacote. E veja que esse script, gente, a partir de agora, a coisa começa a ficar séria, certo? Então agora eu já vou começar a formatar o meu script da maneira como realmente eu faria uma análise para valer. Então, sempre nas minhas análises, as primeiras linhas são o carregamento de pacotes. Tá? Eu faço o carregamento de todos os pacotes que eu vou precisar ao longo daquela análise. Então eu vou usar da função do pacote OpenXLSX, eu sei que tem uma função chamada de read.excel. readXLSX, perdão. readXLSX. Agora então eu vou colocar o nome. O primeiro argumento é o nome do arquivo, tá? Vamos pedir ajuda dessa função só para vocês verem de que se trata, tá? O primeiro argumento aqui, ó, é o xlsx file, tá? Que é é o nome do arquivo, que vocês querem ler. Então, naturalmente, tá? Vocês vão colocar isso daqui, fornecer isso daqui como um caractere. Então, vocês vão abrir aspas. Outra dica, como vocês estão trabalhando no RStudio, vocês podem então abrir aspas, vocês vão colocar o cursor dentro da aspas e vão apertar tabulação. Isso vai então mostrar arquivos que estão atualmente disponíveis no seu diretório de trabalho. Então, se fazendo isso daqui vocês não conseguirem visualizar o nome do arquivo que vocês pretendem importar, é sinal de que vocês não seguiram o protocolo. Vocês fizeram algum erro no protocolo porque o diretório atual de trabalho não é o diretório onde estão seus dados. No meu caso, eu vejo que está correto. Outra coisa, não digitem. Tá? Eu poderia lembrar que eu acho que o nome do arquivo é dados, aula, importação, xlsx. E se eu tentasse ler isso daqui, eu já sei que vai dar um erro, tá? Porque importação aqui eu coloquei com I maiúsculo. Então, ao invés, erro de digitação é uma enorme fonte de problemas nos seus códigos. Então, para evitar, sempre que você puder usar a opção do RStudio completar para você o código, use. Tá? Então eu vou colocar o cursor dentro das aspas, vou dar uma tabulação e vou escolher então o arquivo. Tá vendo que eu estou com setinha para cima e para baixo para escolher o arquivo. Eu quero esse DAO das aulas de importação, vou dar um Enter e perfeito, tá aqui o arquivo que eu quero. Eu vou executar então isso daqui e olha só o que aconteceu. Que coisa esquisita. Tá?
Por que aconteceu isso daqui? Vamos dar uma olhada no arquivo? Na verdade, o problema é que eu tenho aqui duas planilhas. A primeira planilha, ela permanece desorganizada. Os meus dados estão organizados aqui, ó, na segunda planilha. Tá? Então, eu preciso pedir que ele leia, na verdade, a segunda planilha, não a primeira. Ok? Eu posso, então, fornecer o nome da planilha ou eu posso fornecer o nome. Tá? Então, veja que existe aqui esse segundo argumento, sheet, tá? Que permite você definir qual é a planilha que você quer ler. Nesse caso, eu quero ler a segunda planilha. Então, agora, muito melhor, tá? Eu tenho, então, os meus dados lidos no R. Vamos ver alguns problemas aqui que podem ter acontecido. Então, primeira coisa, tá? Fiz a importação. Então, esse comando, essa função aqui, utilizando esses dois argumentos, leu os dados contidos nesse arquivo do Excel e converteu isso daí em um objeto do R, uma data frame. O problema é que nós já vimos várias vezes em aulas anteriores que se eu não fizer uma atribuição, isso que eu acabei de fazer aqui não está disponível para eu operar. Então eu não vou poder fazer análise desse dado, gráficos ou alterações e assim por diante. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Uma atribuição, tá, gente? Lembrem disso. Isso é uma coisa que eu vejo tão comumente, pessoal, errar recorrentemente. Se você quer utilizar o resultado dessa função em alguma coisa na frente no seu script, você tem que fazer uma atribuição, tá? Então, vocês vão fazer, então, sei lá, meus dados, vocês escolhem o nome que você quiser da sua variável, recebe isso daqui. Ok, meus dados. Veja que, se nós analisarmos, então, a estrutura de meus dados, lembrem, sempre façam e analisem a estrutura dos seus dados. Não prossigam para análise antes de entender seus dados. Por quê? Aqui está um ótimo exemplo do que acontece se você se precipitar. Tá? Veja, estrutura de meus dados, uma data frame, ótimo, eu esperava que fosse uma data frame mesmo. 36 observações, perfeito. Eu lembro que tinha 3 tratamentos, vezes 4 tempos, 3 vezes 4, 12, vezes 3 repetições, tá? Dá 36, perfeito, era para ter 36 mesmo. Eu posso voltar lá no Excel e checar que realmente era 36, perfeito. 5 variáveis, é isso mesmo, eu lembro que tinha 5 colunas, uma coluna de tratamento, uma coluna de repetição, uma de tempo, uma número de nódulos e uma número de folhas, perfeito. Agora vamos ver o modo. Primeira, tratamento, caractere, ótimo, eu sei que é caractere porque eu coloquei A, B e C. Segunda, repetição, caractere, perfeito, eu queria que fosse caractere, isso aqui são blocos, tá? Ou alguma outra coisa definida de repetição. E eu escolhi colocar I, tá? Para não o número romano justamente para evitar que isso aqui fosse interpretado como número. Quarta, tempo, tranquilo, tá? O tempo aqui pode ser lido como vai ser a depender de qual análise você quiser fazer, você pode querer usar tempo como fator ou tempo como numérico. Tranquilo, era o que eu esperava. Mas olha só o que aconteceu com o número de nódulos. Caractere, tá? O que será que nós fizemos de errado que fez isso daqui ser lido como caractere? E olha a tragédia, tá? Veja, quando nós olhamos aqui para os dados, simplesmente olhamos para os dados, não dá para diagnosticar qual é o problema. Então vocês poderiam querer, por exemplo, calcular a média do número de nódulos. Vamos tentar fazer isso. Min, meus dados, número de nódulos. Opa, mensagem de erro, retornou NA, ele não conseguiu fazer. Claro, porque isso daqui é um caractere. Então, alguma coisa nós fizemos de errado quando fizemos a importação. E essa alguma coisa, na verdade, se trata de valores faltantes. Como padrão, os valores faltantes, deixa-me ver, nós temos aqui nós temos aqui esse argumento aqui na função OpenXLSX, tá? Que é NA strings. NA, tá? É um símbolo no R, um valor especial no R, usado para definir valores faltantes, tá? Então, eu posso fornecer esse argumento indicando quais são as strings que eu utilizei no meu arquivo do Excel ou qualquer outro arquivo para indicar o que é um valor faltante, tá certo? Então, veja, pode ser um vetor de caractere que devem ser interpretados como NA. Como padrão, se eu deixar a célula em branco, ela vai ser lida como NA. Mas não foi isso que nós usamos aqui no nosso arquivo. Veja só, nós escolhemos colocar, ao invés de deixar a célula em branco, colocar um hífen. Não tem problema, desde que eu me lembre de colocar essa informação aqui na importação. Ou seja, eu vou adicionar um argumento, porque eu quero alterar o comportamento dessa função.
indicando que NAStrings é igual a hífen, tá? Se nós fizermos agora isso, visualmente não deve alterar muita coisa. Meus dados, tá? Se bem que, olha só, já altera aqui, ó, onde tinha hífen, ele automaticamente colocou um NA, isso é bom sinal. Mas se nós analisarmos a estrutura de meus dados, nós vamos ver então que número de nódulos ele foi lido como numérico, que é o que nós queríamos realmente, certo? Detalhe, se vocês tentarem calcular a média de número de nódulos, tá? Meus dados, número de nódulos, vocês vão obter NA, tá? Nesse caso aqui, isso não é um erro. O que acontece é que essas funções, média, mediana, variância, elas se negam como padrão a retornar um valor quando existem valores faltantes. Por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto de dados 1, 2, 3 e NA. E eu pergunto, qual é o mínimo desse conjunto de dados? É 1? Mas se eu não sei o que é o NA, e se o NA fosse 0? Ou se o NA fosse o menos 1? Se o valor que é faltante ele fosse o menor? A mesma coisa, se eu lhe perguntar qual é o máximo desse conjunto de dados, eu não sei, é o 3? Não, porque pode ser que esse valor que está faltando não era o maior, na verdade. Então, por segurança, essas funções elas se negam a calcular essas médias, esses valores, quando há um valor faltante. Caso você queira calcular essa média baseada apenas nos valores disponíveis, você pode utilizar um argumento, adicionar um argumento nessa função chamada de NARM, tá? Equals true. Nesse caso aqui eu estou dizendo a ele que desconsidere os valores faltantes. Então, nesse caso agora, ele calcula tranquilamente essa média. Vocês entenderam? Tá? Então, cuidado quando tiver valor faltante no seu conjunto de dados. Se você tentar calcular essas estatísticas, você pode ter problema justamente porque a função pode se negar a calcular na presença de valores faltantes. Aí você precisaria explicitamente indicar que você quer simplesmente ignorar, remover os valores faltantes. Tá bom? Então, basicamente, em termos de leitura de dados no R, nós temos então essa opção, tá? Com com o Excel. Uma outra opção, também que eu considero até mais segura, ao invés de você armazenar o seu conjunto de dados como sendo um arquivo do Excel, você salvar isso daqui como um arquivo, exportar isso daqui como um arquivo de texto, tá? Vamos fazer isso então, vamos salvar como... vou salvar nessa mesma pasta aqui, tá? E vou escolher... Bom, eu tenho a opção de arquivo de texto, devo ter em algum lugar, vamos ver. TXT, tá? Arquivo delimitado por tabulação. Ou eu posso utilizar esse arquivo separado por vírgula. São os dois formatos mais comuns que você vai encontrar. Por que eu estou mostrando isso a vocês? Porque se vocês forem baixar dados de banco de dados disponível na internet, online, tá? Frequentemente eles vão vir nesses formatos aqui. Ele vai vir como CSV ou ele vai vir como separado por tabulação. Então nós vamos exportar esses dados aqui como CSV, tá certo? E vou salvar isso daqui nessa pasta mesmo que nós estávamos anteriormente, exemplo, tá? Ok, ele está me pedindo para... Tá. Ele está me perguntando que se eu quero salvar somente essa planilha aqui. É isso que eu quero fazer mesmo. Então eu vou dar ok. Perfeito. Bom, agora o que eu vou fazer é verificar esse arquivo. Tá? Eu sugiro, pessoal, que para verificar esse arquivo vocês usem algum editor de texto. Você pode usar, por exemplo, o Notepad. Tá? Você pode clicar, abrir com... clicar com o botão direito e aqui em abrir com e procurar no caso do Windows o Notepad. No meu caso aqui eu vou utilizar um outro editor de texto que é o TextEdit, tá? Então a ideia basicamente que eu quero ver é como é que esse arquivo está estruturado. Então veja que isso daqui é um arquivo de texto, tá? E isso é também algo muito legal, porque ele não é um arquivo binário, não é um arquivo e também não é um arquivo que depende de um código-fonte, por exemplo, que tem como o caso do Excel, tá? Então, nesse caso aqui, esse arquivo é exatamente o que ele está mostrando, tá? Veja que nesse caso eu tenho que as colunas, elas são separadas por ponto e vírgula, tá vendo aqui, ó? Repetição. Então, por alguma razão, o Excel acha que arquivo separado por vírgula deve ser separado por ponto e vírgula, tá? É a vida. Mas então, olha, o que eu quero que vocês observem aqui
é que as colunas elas estão separadas por ponto e vírgula. Então, tem a primeira coluna aqui que é tratamento, tá? Tá aqui as informações de tratamento. E em seguida, separado por ponto e vírgula, eu tenho a próxima coluna, tá? Repetição, tempo, número de nódulos e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer agora é ler esse arquivo aqui no R, tá? Para ler isso daqui no R, nós vamos utilizar um outro pacote. Nós vamos utilizar um outro pacote que é o read_the_lim, o pacote tidyverse, tá? Então, vamos carregar o pacote tidyverse. E nós vamos utilizar a função read_the_lim, tá? Existe outra função chamada read_csv, funciona perfeitamente, mas eu gosto dessa daqui que ela é mais ampla. Então nós podemos especificar uma série de informações aqui, tá? Então o primeiro argumento que eu vou fornecer é o nome do arquivo. Veja que eu quero ler esse CSV, não XLSX, tá? Estou lendo CSV. Só estou exemplificando aqui como fazer a leitura desses arquivos alternativos, tá? Em seguida, aqui ele me pergunta qual é o delimitador que separa campos. Então, eu vou informar que é ponto e vírgula. Tá? Vamos ver o que vai acontecer se nós lermos isso daqui. A princípio, ele leu mais ou menos corretamente, mas veja. Primeiro, olha, lembra que eu falei a vocês que existe um tipo mais moderno de data frame chamada de table? Tá? Essa está aqui ela. Tá? Vamos tratar como sendo só uma data frame mesmo. Mas o que é legal nessa table é que ela nos dá informações aqui ó, a respeito do modo de cada coluna. E veja, já estou vendo aqui que eu tenho problema com número de nódulos, que foi lido como caractere pela mesma razão que nós tivemos o problema aqui em cima. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir ajuda da read_the_lim e vou identificar onde é que está o argumento que especifica qual que é os NAs, tá? A string para NA. Vamos ver se eu encontro aqui. Vamos ver. NA, tá? Perfeito, aqui ó. Esse argumento aqui. Então tem um argumento NA minúsculo que especifica qual que é o caractere que nós usamos para NAs, para valores faltantes. Então eu vou indicar aqui NA é igual a hífen. Ok, perfeito. Veja que agora, ó, número de nódulos agora apareceu como double. Tá? Double é um tipo de numérico, é um tipo de numérico, tá certo? Veja então que ele apareceu como double, não mais como caractere. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar isso daqui como outros dados. Perfeito. Tá? Isso daqui não é uma mensagem de erro, isso aqui são só informações indicando como é que foram lidas. Tá? E em seguida, veja, eu posso fazer tranquilamente min de outros dados, número de nódulos, por exemplo. Eu tenho que lembrar só de fazer que o NA remove equals true. Tá? Então veja. Eu consegui obter exatamente o mesmo resultado. Poderia ter feito a mesma coisa com, vamos ver, número de folhas, n leaves. Tá? Vou obter também corretamente aqui os valores, tá certo? Então, o que nós vimos aqui são duas maneiras alternativas de importar arquivos no R. Tá? Eu posso importar diretamente o arquivo do Excel, é uma abordagem perfeitamente válida, tá? Não tem problema. Tá? Ou eu posso exportar esse arquivo do Excel como um formato de texto, tá? Seja separado por tabulação, tá? Geralmente o TXT, ou separado por vírgula, o ponto CSV. Tá? Infelizmente o Excel, em geral, dados que vocês baixam da banco de dados online, tá? Eles vão vir separado por vírgula. Se ele for um CSV, ele vai vir separado por vírgula. No caso, se eles forem dados exportados do Excel, mesmo que ele tenha o nome de CSV, ele vai ser, na verdade, exportado com ponto e vírgula como delimitador. Então, em razão disso, eu adicionei aqui esse delimitador, indicando que os campos são separados por ponto e vírgula, e precisei também especificar, veja que eu fui na ajuda, eu não gravo esses argumentos, eu fui na ajuda procurando onde é que tem alguma coisa aqui de NA, encontrei, tá? E estou indicando então que o NA é esse hífen aqui. Feito isso, então, essa data frame agora está disponível para nós executarmos a nossa análise de dados. Então, basicamente, eu acho que nós podemos ficar por aqui com relação à importação de dados, tá certo? E na próxima aula, então, nós vamos trabalhar com dados mais extensos. Então, eu pretendo trabalhar com dados climatológicos, tá? De várias cidades aqui do sul de Minas, para nós fazermos a exploração desses dados utilizando ferramentas de um pacote tidyverse, que nós já começamos a ver hoje. Muito obrigado.